Quanto recebem os vereadores em São Vicente? Qual o gasto da Câmara Municipal com os funcionários? E mais, essa é incrível. Quanto ganham os assessores dos vereadores? A gente conversa um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. 7.430,43. Essa é a remuneração dos vereadores de São Vicente de acordo com o portal de transparência da cidade. É o valor que cada um dos 15 vereadores recebe. E falando em 15, no último vídeo eu expliquei como essa quantidade é definida e por que São Vicente tem 15 vereadores. Então, confere lá. É curioso, mas são os próprios vereadores que determinam quanto que um vereador ganha. Mas calma, não é assim, eles decidem quanto eles vão ganhar no mês seguinte. Não. Os vereadores eleitos hoje decidem quanto que os próximos vereadores vão ganhar. Ou seja, agora em 2020 a gente tem eleição. E até a véspera da eleição, os vereadores têm que determinar qual vai ser a remuneração para os próximos 15 a serem eleitos. Perfeito? Mas esse valor ele não é decidido da cabeça dos vereadores. Existem limites que são impostos tanto pela Constituição Federal como pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou explicar um pouquinho melhor esses limites. O primeiro critério é populacional. A Constituição determina que em cidades de 300 mil a 500 mil habitantes, a remuneração dos vereadores pode ser de até 60% da remuneração dos deputados estaduais. Então vamos fazer essa conta. Hoje um deputado estadual em São Paulo recebe R$ 25.300. Portanto, um vereador pode receber até R$ 15.180. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os gastos com funcionários do Legislativo em uma cidade não podem ser maiores do que 6% do orçamento do ano da cidade. Então, eu vou pegar um exemplo de como foi o último demonstrativo apresentado pela Câmara de São Vicente. A arrecadação ela foi de 927 milhões. Então, os gastos com funcionários poderiam ser de até 55 milhões. Mas a Constituição indica que o gasto com vereadores só pode chegar a 5%, ou seja, seria de R$ 46.354.000. Hoje, anualmente, a despesa com vereadores ela não chega a R$ 1.500.000. Ou seja, tem uma margem muito grande no orçamento, e se eles quisessem dobrar o salário e chegar nesse teto, poderia, porque existe margem dentro do orçamento. Mas é preciso considerar que a cidade tem outros gastos e que existem outras leis municipais que determinam como o dinheiro arrecadado vai ser utilizado. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Então, o limite fixado para a Câmara acaba sendo bem menor do que esses limites. Mas vale destacar que a Câmara tem outros funcionários e eu quero conversar um pouquinho sobre o gasto deles. Os funcionários efetivos, aqueles que são concursados e que estão trabalhando lá independentemente dos políticos, são 67 vagas ocupadas hoje em 22 funções diferentes. Se juntar todo o salário, todo o gasto com esses 67 profissionais, ele dá um valor em torno de 500 mil por mês, passa um pouquinho de 500 mil e no ano passa também de 6 milhões de reais. Mas agora a mágica, o fantástico, o sensacional, os assessores de vereadores, os comissionados. Eu fico imaginando que gostaria muito de na sua empresa ganhar o mesmo que seu chefe. Você já ficaria muito satisfeito. Mas agora imagina ganhar o dobro. Pois é, bem-vindo ao mundo mágico dos assessores dos vereadores em São Vicente. O salário deles passa de 14 mil reais. Não, é sério, não entra na minha cabeça que uma pessoa é chefe de outras duas que vão ganhar o dobro do que o chefe. Não faz o menor sentido na minha cabeça, mas é isso que existe aqui, este absurdo. Só para que a gente tenha uma ideia da proporção, esses 30 assessores custam quase 4 vezes o que custam os 15 vereadores, que são
os principais políticos. Se você for ler em alguns livros, a última palavra nas principais decisões da cidade é da Câmara Municipal. E eles ganham metade do que os assessores dele. Mas tudo bem. Então, só fazendo essa conta, com base nesse demonstrativo, os 30 assessores custam 439 mil por mês e esse valor passa de 5 milhões por ano. Fazendo um apanhado geral, mostrando todos esses gastos com funcionários da Câmara, foram gastos 16 milhões nesse período de análise, que é menos do que 30% do que poderiam gastar. Então, é claro que a gente fica muito incomodado por ver que esse custo, o que a gente paga em impostos, não é revertido, porque a atuação dos vereadores é muito fraca e a população não se sente representada pela Câmara. É importante explicar também que a Câmara não tem só esses gastos, existem as contas que precisam ser pagas, investimentos em outras áreas, enfim. Eu só quis fazer um apanhado desses gastos com o pessoal porque é um assunto importante e que está em debate. Sobre as outras despesas eu vou fazer um vídeo depois conversando sobre isso, perfeito? Agora, por que esse assunto está em pauta? Ontem, no dia 7 de setembro, saiu no jornal A Tribuna uma matéria que existe um movimento de empresários que pretendem reduzir os salários dos vereadores e fixá-los em 2 salários mínimos. Os argumentos desse movimento e de quem defende essa redução são os seguintes: economia de despesas, mais dinheiro para investimentos, diminuição do número de pré-candidatos e o argumento de que política é missão, não profissão. Com essa redução, a economia anual não chegaria a 1,5 milhão de reais. Ou seja, na prática, é uma economia bem ineficaz. Esse valor não corresponde a 1% do que São Vicente gasta com educação. A educação hoje é caótica na cidade. Você acha que aumentando 1% dos recursos melhoraria? E sério, você acha que para melhorar o serviço público é preciso economizar e gastar 1% a mais ou colocar 15 pessoas capazes, com vontade de trabalhar, que entendam no funcionamento e que façam por merecer a confiança dos vicentinos? Quanto à diminuição do número de candidatos, qual o problema de ter bastante gente concorrendo a essa vaga? Eu entendo que quanto mais pessoas disponíveis, maior a chance de você encontrar pessoas preparadas e com capacidade e integridade de ocupar esse posto. E o número já é reduzido. Hoje os partidos só podem indicar 23 candidatos e você deve ter 35 partidos por aí. Não chega a 850 candidatos, isso não representa 1% da população. E quanto à política sem missão? Esse é um dos pontos que eu mais discordo. Eu acho que hoje a cidade é muito mal administrada porque as pessoas que são eleitas não têm a menor noção do que estão fazendo. O político precisa entender de lei, ele precisa ter uma gestão profissional, técnica, transparente, precisa entender de lei orgânica municipal, da Constituição Federal, Constituição Estadual, regimento interno da Câmara, plano diretor municipal. Então você precisa de pessoas que tenham estudado e se dedicado a fazer isso. E além do mais, quando a pessoa está no posto de vereador, ela tem que se dedicar quase que exclusivamente. Se ela tiver outra tarefa e outra profissão para complementar a renda, ela não vai se dedicar da forma que a cidade precisa hoje. E vamos ser sinceros, R$ 2.090 é um valor um pouco apertado. Por mais que seja a realidade da maioria da população, a gente não tem que se contentar com isso, a gente tem que mudar essa realidade. E o cargo de vereador, por ter uma grande importância, eu entendo que hoje esse valor que está aí é justo. Ah, você fala isso porque quer ser vereador. É verdade. Eu, caso eleito, pretendo me dedicar e trabalhar muito pela cidade. Eu pretendo me dedicar em tempo integral. E espero ter uma remuneração compatível com isso. Mas não vai ser minha profissão. Não vai ser a minha única fonte de renda. Eu tenho que ter um plano B, caso eu não seja eleito ou não seja reeleito. Isso tem que estar no horizonte. As pessoas não podem só considerar a política, mas enquanto elas estão ocupando aquelas funções, tem que ter uma remuneração digna, porque é a profissão mais importante para transformar a realidade das pessoas. Como um jovem que tem o sonho de ser vereador, que se formou em gestão pública,
que tem várias propostas para o futuro da cidade, como ele vai se sentir motivado a se candidatar a vereador? Com R$ 2.090 ele vai conseguir construir a vida dele? Por mais que eu entenda que possa ter uma boa intenção nessa proposta, eu acho que ela é demagógica, ineficiente e exclusiva. Afinal, só iam se candidatar pessoas que tivessem como se sustentar sem o trabalho, ou então que teriam que ter uma outra atividade e não se dedicariam em tempo integral para a cidade. Portanto, eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça, é uma forma de você selecionar quem vão ser os candidatos, limitar o debate, e eu acho que existem outras pautas muito mais importantes. Por que a gente não começa a reduzir os salários dos assessores, que é uma vergonha? Bom, é isso. Acho que no meu terceiro vídeo já consegui acabar com qualquer possibilidade de crescer e me tornar uma pessoa popular, porque não defendi a diminuição de gasto público. Paciência, eu estou sendo sincero, eu realmente acho que não tem eficiência, com base nos motivos que eu expliquei, mas agora vamos conversar, preciso ouvir a opinião de vocês e entender como vocês entendem esse cenário. Então comenta aqui, fala se eu viajei na maionese, se é um absurdo todo o cenário que está colocado, e vamos continuar trocando ideia. O importante é a gente falar sobre política de forma clara, com informação de qualidade e transparência sempre. Vocês vão poder não concordar com nada do que eu falo, mas vocês nunca vão poder dizer que eu não estou falando o que eu penso e falando a minha verdade. Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos construir uma cidade cada vez melhor.